Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é esse vídeo de pré-jogo entre Atlético Paranaense e Fluminense. Eu não sei vocês, mas eu tô ansioso pra cacete pra esse jogo. Já tô pensando só nesse jogo desde o apito final lá do jogo contra o Nacional. Depois que eu recuperei a consciência, voltei e tal, beleza, eu já tava contando as horas para essa quarta-feira, esse jogo entre Atlético Paranaense e Fluminense, jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana de 2018. Jogo importantíssimo e no momento, esse será o segundo jogo mais importante do ano, porque o primeiro jogo mais importante do ano é o jogo da volta no Maracanã, dia 28. Você já sabe, tem que comprar a camisa do Raiz Tricolor, ó, tem essa camisa aqui, tem outros modelos, tem quadro lá também na loja do Raiz, o link tá aqui na descrição. Corre lá e compra, porque senão vai acabar, você vai ficar sem. E vambora direto agora falar já de estatística, porque eu falei, é semifinal, é jogo de semifinal. E a gente pegando aí nesse século, né, mas eu vou pegar ali mais de 2004 para frente, as últimas semifinais que a gente chegou. Em 2005, né, e eu vou apagar campeonato estadual, obviamente, porque é mais do que obrigação a gente chegar em semifinais estadual. Mas então, ó, em 2005, semifinal da Copa do Brasil, ganhamos, eliminamos o Ceará e fomos para a final da Copa do Brasil. Em 2006, nós chegamos até a semifinal da Copa do Brasil de novo, mas dessa vez fomos eliminados pro Vasco, né, empatamos em 1-1 e perdemos por 1-0 os dois jogos ali da semifinal da Copa do Brasil. Em 2007, semifinal da Copa do Brasil de novo. Dessa vez a gente eliminou o Brasiliense, 4-2, e o empate por 1-1 no jogo de volta, fomos para a final. Ou seja, na trinca Copa do Brasil ali a gente se deu bem, ganhando duas, perdendo uma. E em 2008, semifinal da Libertadores. Chegamos à semifinal da Libertadores e aí aquela histórica, né, o 2-2 com o Boca Juniors e a vitória por 3-1 aqui no Maracanã, eliminamos o Boca Juniors. 2009, Sul-Americana, Cerro Porteño, 2-1 no Cerro Porteño aqui no jogo da volta, já tínhamos vencido a ida por 1-0 lá no Paraguai, ou seja, 5 semifinais seguidas, só perdemos uma pro Vasco. A partir ali de 2010 a gente ficou um tempo sem chegar às semifinais, né, porque a gente se deu muito bem em Brasileirões, né, ganhamos em 2010 o Brasileirão, fomos terceiro lugar em 2011 e fomos campeões novamente em 2012, chegamos ali uma sequência muito boa, voltamos a disputar uma semifinal em 2015, Copa do Brasil, Fluminense e Palmeiras, e perdemos, né, perdemos ali aquela semifinal. E em 2016, mais uma vez, fomos à semifinal e ganhamos do Internacional. Se a gente perdeu contra o Palmeiras nos pênaltis, ganhamos do Inter na Primeira Liga também nos pênaltis. Enfim, essas foram as últimas semifinais que o Fluminense disputou, todas aí de 2005 para cá. Apenas duas derrotas, as duas em semifinais de Copa do Brasil, uma nos pênaltis e uma por um gol de diferença. Ou seja, o retrospecto em semifinais é um retrospecto bom, né? Mas o que isso vai adiantar? Não adianta de nada, é só retrospecto aqui, é só curiosidade. Vamos falar propriamente de jogo agora? Então vamos falar de jogo aqui. Fluminense levou 22 jogadores, né? Ele relacionou para o jogo 22 jogadores. Marcelo Oliveira viajou com esse número pro Sul, mas na verdade alguns têm que ser tirados porque só podem ficar 7 no banco. Ou seja, desses 22, 4 serão limados. Já a destacar aqui, não viajaram para o Sul 2 jogadores que seriam normal de viajar, né? Igor Julião ficou de fora, né? Eu achei até um pouquinho normal, considerando que talvez ele não ficasse entre os 7 ali que vão ficar no banco, porque tem Jadson que cumpre a função de ala pela direita e já tem o Léo também recuperado. Então, tem 2 ali para posição, na hora de tirar um, é mais vantagem ter Marlon no banco do que provavelmente o Julião. E o outro que me surpreendeu foi Dodge, porque Dodge vinha sendo o reserva imediato na cabeça de área, né? E ele levou o Caio e levou o Matheus Norton, 2 jogadores que são da base, mas que estão num nível baixo. Isso me surpreendeu um pouco, mas hoje saiu a notícia lá no Globoesporte.com de que o Dodge torceu o tornozelo e por isso que ele tá fora dessa partida. Então ficou meio que explicado que Deus nos abençoe e nós não precisamos usar um volante reserva. A equipe que deve jogar o jogo, né, deve ser aquela equipe basicaça mesmo, mas tem uma dúvida apenas. Para mim, só tem uma dúvida ali na cabeça de Marcelo Oliveira. A equipe básica que é aquela: Júlio César, Ibanez, Gum e Digão. Na direita, aí vem a dúvida, né? Léo, no básico seria Léo, Richard, Jadson, Ayrton Lucas, Sornosa, Everaldo e Luciano. Porém, ele poupou o Ayrton no sábado, então pode ser que ele indique que o Ayrton vá jogar. Só que eu acho muito difícil dele tirar o Richard, então o que ele pode fazer? Usar a mesma escalação que ele usou contra o Nacional lá no Uruguai, com o Jadson na ala pela direita, deixando o Léo no banco, e colocando Richard e Ayrton de volante, com Ayrton Lucas, Sornosa, Everaldo e Luciano. É uma tática aparentemente mais defensiva, mas jogando da forma e com a ousadia e com aquela proposta ofensiva que jogou lá contra o Nacional,
pode dar certo. E você sabe, né, vídeo de pré-jogo aqui tá na qualidade, a gente tá lá no alto, né? Então aqui fui lá buscar, fui conversar com a galera lá do Tretes TV. Muito obrigado lá ao Vinícius que falou comigo lá no Twitter, o Juliano que foi quem mandou o vídeo, Juliano Fusca, né, mandou o vídeo aí pra gente pra analisar. Eu primeiro perguntei ele até se era a competição mais importante pro Atlético Paranaense no ano, obviamente que era, né? E ele fez uma análise ali rápida de como foi o ano do Atlético Paranaense até agora, como ele chega para essa semifinal. Fala aí, Juliano. Fala, galera do canal Raiz Tricolor, aqui é Juliano Fusca, sou apresentador e jornalista da Tretes TV, o maior canal não oficial sobre o Atlético Paranaense aqui na internet, né? Estou aqui para responder algumas perguntas aí do canal Raiz Tricolor sobre o jogo aí dessa quarta-feira pela semifinal da Sul-Americana, né? Bom, primeiro, se a Sul-Americana era o objetivo do Atlético no ano. Olha, começamos o ano com uma proposta diferente, né, com o Fernando Diniz, técnico mais revolucionário, né, que veio aí com um sistema de jogo diferente, com uma tática diferente no futebol brasileiro. Deu certo por um curto período de tempo, teve validade esse trabalho, principalmente pela má gestão do trabalho do Fernando Diniz, né, e daí veio o Thiago Nunes depois da Copa do Mundo, né? Estava na zona de rebaixamento no Brasileirão e estava na segunda fase da Sul-Americana, né, e enfrentar o Peñarol. E o Thiago já é o campeão paranaense desse ano com o time de aspirantes, então a confiança no trabalho dele está sendo muito grande aí por parte da torcida e também por parte de boa parcela do elenco que teve a oportunidade de jogar já o Campeonato Paranaense com o Thiago. Agora, obviamente, né, a expectativa do Atlético é realmente chegar à final aí e disputar essa competição continental. Passou por News Old Boys, Peñarol, Caracas e Bahia. 4 fases difíceis, né? Acho que a gente só teve um pouquinho mais de moleza aí contra o Caracas, né? Já que a gente ganhou fora o primeiro jogo, né? O Peñarol teve camisa, mas a gente também conseguiu uma grande vitória no Uruguai, né? E o Bahia aí, realmente, a gente contou aí com o VAR, né? E com uma sorte muito grande lá na Bahia, lá do Pablo, né? E como você já observou, né, na fala do Juliano, o Atlético ele cresceu depois da saída do Fernando Diniz, e eu gostei até de uma análise feita pelo Mauro César Pereira, que ele analisou justamente de que os dois times mudaram depois das demissões, ali, das saídas dos seus técnicos no período da Copa, né? Saiu o Abel, saiu o Fernando Diniz, e de lá pra cá realmente o Fluminense evoluiu, por mais que a gente esteja ali mais ou menos na mesma posição que estava com o Abel no Brasileirão, mas o time vem jogando um futebol melhor com o Marcelo Oliveira, e o time do Atlético, não preciso nem dizer, como o Juliano aí falou, uma evolução muito boa com o Thiago Nunes. E aí outra pergunta importante que eu fiz: o que o Fluminense mais deve temer, né? Já que a gente vai enfrentar um time que joga muito bem dentro de casa, é um time que já tem um histórico de jogar bem dentro de casa, e nesse ano, principalmente, tem exercido muito isso, veio numa arrancada gigante no Brasileirão, baseado nos jogos na Arena da Baixada, e tem ali alguns destaques, como Pablo, Rafael Veiga, etc, mas melhor do que eu pra falar é o Juliano lá do Tretes TV. Fala aí, Juliano. O que o Fluminense deve temer nesse confronto de hoje? Sobre as dificuldades que o Fluminense pode enfrentar aqui em Curitiba, primeiro, certamente o estádio da Baixada vai estar lotada, 30 mil pessoas, né? Uma boa parte aí do estádio já cheio, né? Isso não vai estar mais cheio aí pelas limitações aí que o nosso presidente Mário Celso Petralha deu à torcida. A torcida organizada não pode participar, né, da festa com bateria, com bandeira, com a camisa, né, da torcida dos fanáticos, a caveira, né, os adereços e tudo mais. Isso realmente mata um pouco aqui do ânimo, né? Mesmo assim, né, a torcida está muito confiante. E o time, é claro, né, vinha de 12 vitórias seguidas na Baixada, perdeu o Bahia na última semana, mas dentro de casa o Thiago Nunes conseguiu uma atmosfera muito rara com esse elenco, né? É muito difícil vencer 12 partidas seguidas, é o recorde histórico, inclusive, na Baixada, né, que foi quebrado esse ano. Então, com certeza, dentro de campo, né? Não vamos nem falar do gramado sintético, que eu acho que o gramado sintético é muito melhor do que muitos gramados naturais que a gente tem no Brasil, se não a maioria, né? Então, acho que o gramado sintético era, por exemplo, uma dificuldade do Atlético com o Fernando Diniz, com o Thiago Nunes, virou aí mais um artifício, né, para o Furacão estar jogando bem, né, mas dentro das 4 linhas realmente temos grandes jogadores, uma boa zaga, né, bons laterais, né, vocês conhecem o Jonathan aí, uma boa dupla de zaga, bons volantes, né, e realmente um ataque rápido e que tem feito a diferença, principalmente com o Pablo Felipe. Beleza, galera? Valeu aí pela participação, um bom jogo a todos nessa quarta-feira, tamo junto e que vença o melhor.
Valeu! 12 jogos seguidos vencendo, e na verdade o que quebra essa invencibilidade, né, como ele falou, é o jogo contra o Bahia, né, que foi uma vitória para o Atlético também, ele podia perder por 1-0 para ir para os pênaltis. É um número relevante, né, principalmente se a gente considerar de que foram jogos até bem complicados. Porém, vale destacar também que o Fluminense na Sul-Americana tem um desempenho incrível, né, o jogo mais difícil fora de casa com certeza era contra o Nacional de Potosí, o Fluminense levou uma vantagem e é o que eu falei, ele perdeu por 2-0, mas saiu classificado, podia perder por 2-0. De resto, foram 2 vitórias por 2-0 e uma vitória por 1-0, não tomou gols, além daquela partida contra o Nacional de Potosí, ou seja, o Fluminense também não é um adversário molezinha fora de casa também. É óbvio que a gente olha com a visão do Campeonato Brasileiro, né, de um time ali que tomou sacolada do Atlético Mineiro e etc, de alguns outros times foi páreo muito mole fora de casa, mas na Sul-Americana o Fluminense é um time totalmente respeitado e tem uma das melhores, é a melhor campanha da semifinal inclusive, com ali uma campanha absurdamente boa de 8 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota apenas. Então é um time, o Fluminense às vezes a gente menospreza porque a gente vê todo o jogo, a gente viu o jogo contra o Vasco no sábado, aquela tragédia, mas quem tá vendo só Sul-Americana respeita o Fluminense tem que ser respeitado mesmo. A certeza que eu tenho é de que será um jogo muito mais tenso do que foi o jogo contra o Nacional, o jogo de volta contra o Nacional. Principalmente porque eu não vejo o Atlético Paranaense jogando tão mal quanto jogou o time uruguaio na semana passada, né? A gente teve uma facilidade, a gente não passou medo em momento nenhum. Até saiu o gol ali, a gente até ficou com medo ali de não fazer o gol e ser eliminado, mas realmente o Nacional não assustou. A diferença é que o Atlético Paranaense não vai entrar com essa vantagem e etc, podendo jogar na defensiva. Eles vão sair pro jogo porque o que eu mais vejo em páginas do Atlético e etc é de que eles precisam fazer o resultado na Arena da Baixada. Então a gente tem que ter noção de que é um jogo de 180 minutos, não é um jogo só de 90, um jogo lá. Uma derrota por 2-1, uma derrota por 3-2 não são resultados horrorosos, né? Assim como uma derrota hoje, por exemplo, por 3-2 para o Atlético Paranaense, é um resultado melhor do que foi aquele empate por 1-1 com o Nacional para ir decidir lá no Uruguai. Então a gente tem que ter noção de que são 180 minutos e entender que existem resultados bons que não sejam uma vitória. Mas, obviamente, se voltar de lá com uma vitória, meu amigo, pode comprar sua passagem para a Colômbia, porque afinal é nossa, muita confiança, né? Enfim, muito obrigado a todos, saudações tricolores, se inscreve aqui no canal, valeu, até após o jogo, pós-jogo tem vídeo aqui. Valeu, galera. Saudações tricolores.